Muita paz, mais uma oportunidade de refletirmos à luz da doutrina espírita. E nesta noite, nós temos a satisfação, a alegria de nos referirmos à grande mulher, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Todos nós já temos uma dimensão de quem foi Maria, o que ela representa para nós. Mas sempre que falarmos sobre Maria, a gente reflete, a gente pode pensar, pode medir a grandeza do que representou Maria nessa linda história que foi o aparecimento do Messias, o grande mensageiro da paz, para dar a todos os seres humanos do planeta Terra a oportunidade do seu refazimento, do seu estabelecimento de boas vontades, aqueles que optarem por uma regeneração, por uma distribuição de paz, aqueles que fazem opção por um mundo melhor, mais humano, mais cordial, mais feliz, mais espiritual. E aí a gente sabe da presença de Jesus, mas ele não chegou sozinho, teve a participação fundamental de Maria de Nazaré, da divindade, do seu Pai, tudo que nós vamos ver nesta noite. Mas eu quero fazer aqui alusão ao referencial teórico de pesquisa dessa exposição, do portal Mundo Maior, de José Wagner Papini, da Revista Internacional do Espiritismo, agora do mês de maio de 2025, e outras citações. Em desafiadora tarefa, Maria de Nazaré caminhou junto ao Mestre em sua jornada missionária com a humanidade e, após o seu retorno ao plano espiritual, se dedicou a divulgar as mensagens consoladoras de Jesus. Essa informação inicial possibilita nos conectar em pensamentos e orações com a Mãe de Jesus, porque ela sempre nos atenderá. E após o desencarne de Jesus, naquele momento difícil, Emmanuel narra a visita do apóstolo Paulo a Éfeso, atendendo o convite de João, importante discípulo de Jesus, para promover a fundação da Igreja Cristã, citando com destaque a presença de Maria. Então vejam, senhoras e senhores, que Maria de Nazaré já era uma referência em que todos passavam a confiar na lembrança do seu amado filho. E o apóstolo Paulo de Tarso, ele se impressiona com a criatura simples e amorosa, semelhante, como disse, a um anjo vestido de mulher. Logo se interessa por suas narrativas, quando Maria conta a Paulo detalhes sobre o nascimento do Mestre Jesus. E prometeu então voltar para recolher os dados ao Evangelho que Paulo pretendia escrever para os cristãos do futuro. Então Maria, assim que perde seu filho fisicamente, começa uma atividade de ação permanente às pessoas e informações a Paulo e a outras lideranças cristãs da época. E ela reencarna na Terra exatamente como elevados espíritos de luz, na considerada e sublime missão de amor a Jesus. Veja, ela reencarnou por justo merecimento e sabendo que a sua missão, sem a presença física de Jesus, continuava para a felicidade dos que seguiam o Mestre. Ela percebeu que a crucificação, o corpo físico de Jesus, a sua saída do campo terreno, não era o fim, mas era o prosseguimento de missões e que ela seria importante e fundamental. E assim se tornou. E nesse alto nível evolutivo,
Maria não estava só. Encontrava espíritos de alta hierarquia espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec destaca, na questão 625, sobre o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido como seu guia e modelo. A resposta foi dada em uma palavra: Jesus. Então percebam que Maria era mãe do Messias, do menino da Galileia. E mais importante, não tem concorrência, jamais, o maior líder espiritual de todos os tempos. Jesus é incomparável e tem uma missão iluminada e de elevada beatitude aos olhos de Deus Pai e a proteção de sua mãe, Maria de Nazaré. Então vejo que, sendo grande modelo de humanidade, que possamos sempre refletir a importância desta maravilhosa e grande mulher na missão com os espíritos de luz para seguir seus passos rumo à evolução através dos tempos. É que são recíprocas luzes de espíritos mais elevados, formando a divina Trindade, Jesus o Salvador, Maria, sua mãe, e Deus Pai, sempre a nos olhar, sempre a nos proteger. E no plano espiritual, continua então cuidando de nós, que façamos sempre as nossas reflexões, nossas buscas, nossas conversas e orações, confiando em Maria de Nazaré. Não há ninguém desamparado, desde que esteja com fé, com foco, com determinação, com olhar permanente na espiritualidade, para o seu constante crescer. E que as nossas orações cheguem a Maria de Nazaré e se faça cada um por merecer. E pensando assim, veio então uma mensagem num soneto nos deixado pelo espírito elevado de Alta de Souza, que contou uma passagem para o mundo espiritual, quando ela denominou a hora extrema. Nesse mundo de mágoas e de dores, senti meu ser fugindo aos amargores dos meus dias tristonhos, nevoentos. A tortura dos últimos momentos era o fim dos meus sonhos promissores, do meu viver sem luz, sem paz, sem flores, que se extinguia em átros sofrimentos. Senti, porém, minha alma sofredora, mergulhada nas brisas de uma aurora, sem as sombras da dor e da agonia. Então parti, serena e jubilosa, em demanda da estrada esplendorosa que nos conduz às plagas da harmonia. Vejam a beleza que Alta de Souza coloca no seu soneto. Senti fugindo aos amargores dos tristonhos nevoentos. Ela estava em fuga dos momentos difíceis, da agonia, de uma vida em sofreguidão. E no final ela diz, quando parti, em demanda da estrada esplendorosa que nos conduz às plagas da harmonia. O que nós, espíritas, e de todos os credos, por que não, esperamos, é a redenção. Não a morte, não o fim, mas uma migração futura, buscando o esplendor, buscando a permanente evolução espiritual, de progressos a vidas futuras. Mas aí, como referência, nosso ponto evolutivo e de fé, Maria de Nazaré é também uma âncora para que a gente se firme e vá buscar novas conquistas
Mas quem é esta Maria, que fascina a humanidade, desde que passou pela terra com o Filho Jesus, há 2000 anos? Como se tornou a mulher mais louvada da história? Então, que as preces e reflexões sejam sempre em agradecimentos a Deus Pai pela vida que nos oferece e oportuniza, a Jesus como referência na instrução do nosso dia a dia e no ponto de fé, de aclamação a Maria de Nazaré. E aos 3 anos, Maria, pela história, é levada ao templo de Jerusalém, onde inicia uma vida devotada a Deus. Já era destinada para receber o Filho, o Messias. E tudo começava pela histórica Jerusalém. Por um sinal divino, surge o nome José. Um viúvo com 4 filhos adultos. Ele é escolhido para casar-se com ela. E a escolha, senhoras e senhores, foi simplesmente perfeita. O homem simples, o carpinteiro, entendeu sua missão e a cumpriu com lealdade e sob a proteção divina. Em Maria, Mãe de Jesus, que é um livro de Chico Xavier, pelo espírito de Ivone Pereira, nós lemos: interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. No seu tempo, aproximou-se de um a um, participou das suas angústias e orou com suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se a mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Observaram, senhoras e senhores, Maria de Nazaré assimilou a elevada tarefa. Passa com o tempo a ser âncora para assegurar tantas criaturinhas com sofrimentos e desencantos. Percebem o nível de responsabilidade assumida pelos pais de Jesus, em especial por Maria de Nazaré, que se dedicou com amor, carinho, compreensão e renúncia àquele filho que lhe vinha dos mais altos planos da existência e que desempenharia a árdua missão da humanidade. Então é importante, no lindo relatório dos tempos, a importância de tão iluminada mulher em nossas vidas. E Maria considerava-se estar cheia de graça de Deus, como espírito purificado pela citação de Lucas, no capítulo 1, versículo 38, quando diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então tudo o que fazia era com elevada confiança aos céus, e assim destinava-se aos desejos divinos. Como disse no início, uma grande mulher, fascinante, e que nós temos que sempre refletir a sua beleza e a sua passagem cristã como a mãe do principal mensageiro da paz, do amor, da fraternidade, da caridade em todos os tempos, que foi Jesus e é Jesus. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através de Chico Xavier, escreveu: Maria de Nazaré, a personalidade sublimada que foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe de Jesus. E que ao perder fisicamente seu filho,
não perder o desejo de manter viva as citações do Mestre Jesus. Então, é um exemplo de dedicação, de percepção, de missão sagrada. Maria aceitou o superior trabalho de conduzir os passos de Jesus até que ele estivesse preparado para guiar a humanidade nos caminhos do amor. E ele assim realizou de maneira exemplar. Mas Maria de Nazaré foi presença firme, determinada, reconhecida pela história, sim, em todas as etapas. Preparou-se e esperou pelo nascimento do Salvador. Conviveu com o filho na sua passagem como grande líder que foi na Galileia, no tempo que esteve na terra. E manteve à disposição espiritual o laço permanente para a constante evolução dos espíritos que buscavam o bem-estar e o crescimento permanente. A mãe de Jesus, senhoras e senhores, não estava sozinha em sua missão. Voltamos a nos referir a José, porque dele, do carpinteiro, teve o apoio, sempre com um elevado propósito de amor e generosidade. E aí eu trago a referência do que tive a felicidade de aprender, de ouvir, a sensibilidade musical na década de 60, quando despertou-me a imaginação musical e de repente um dia, graças a Deus, a Jesus, me despertou também a percepção espiritual daquela mensagem. Uma mensagem sagrada do grande período maravilhoso da jovem guarda da música popular brasileira, quando surge nos anos 60 com suavidade, linda voz, a saudosa Rita Lee. Na música de Jorge Mostaque e Nara Leão, quando ela cantou: olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e seu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse seu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Vejam a beleza que nos leva a refletir a importância de Maria de Nazaré. Quando diz: casar com Débora ou Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia porque você foi amar Maria. José pertencia a um plano espiritual. José era olhado por Deus. José sabia que seria cativado sempre pelo filho que ia surgir. A grandeza de um homem que muitas vezes passa e a gente não lembra do pai de Jesus. Você podia simplesmente ser um carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, fugir, se esconder com Maria, como aconteceu na história, como a fuga para o Egito e outras dificuldades enfrentadas. Me lembro, meu bom José, você só queria ser feliz com a sua Maria. Então Jesus chega com um casal maravilhoso que a recebe. Que a gente busque nas nossas orações, nas nossas reflexões, esses pontos que nos motivam a ter sempre busca, esperança e paz na nossa jornada de vida. E na música de Rita Lee, os dois lados interessantes, não sei se perceberam, interessantes, os dois lados, e informativos. O José romântico e o José da fé e da religiosidade, porque a mensagem coincidia e reforçava na instrução doutrinária sobre Jesus e a sua origem.
Mas há uma reflexão também de outra grande mulher, uma freira brasileira, lá de Salvador, Joana de Ângeles, quando através de Edivaldo Pereira Franco citou em 12 de fevereiro de 2023, recentemente, no caminho da redenção em Salvador, na Bahia, quando disse: tornando-se a mãe de Jesus, adornou o sentimento augusto com sacrifícios e abnegação incomuns. Seu filho veio trazer à luz a escuridão da humanidade, a fim de que se modificassem os hábitos e costumes para melhor. E foi a partir desse momento que todos os homens e mulheres do mundo passaram a ser filhos e ela, a Mãe Santíssima de todos. Que a gente tire a avaliação desse conceito de Joana de Ângeles na psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Tiremos proveito dessa parceria que pode unir, portanto, bons espíritos com as mensagens edificantes de Jesus, a proteção da mãe de todos nós, que a gente vá avaliando. E no plano espiritual, Maria continua, senhoras e senhores, continua cuidando de nós. E o seu exemplo deve inspirar-nos ao enfrentarmos as dificuldades. Tenhamos fé, temos esperança, tenhamos coragem. É a dedicação da maior líder feminina espiritual em todos os tempos. Foi superior porque teve força para superar várias situações adversas. Brindamos, senhoras e senhores, nessa reflexão, a importância de Maria de Nazaré. Brindamos então com Maria de Nazaré permanentemente, brindamos a vida, a cada um a vida que vibra mais forte no coração de todos, que tem sentimentos e que busca revelações. Brindamos a beleza do amor que arrebata corações, que aproxima os irmãos, que reconhece as mães e entende os que circulam pelos caminhos. Que brindamos a paz que remove situações para encontrarmos os horizontes dos nossos sonhos. Brindamos a amizade que, quando sincera, edifica a casa dos que se respeitam e galgam com interesse a linha evolutiva dos significados da vida. Brindamos o silêncio da meditação que nos leva ao Mestre para aliviar os males. Brindamos a Deus Pai, brindamos a Jesus, o amigo de todos, e brindamos a Maria de Nazaré, que nos apaga. Maria, mãe dos órfãos e esquecidos. Que a gente possa ter esse ponto de evolução, de sentimento permanente. Que o exemplo de Maria de Nazaré, sempre ao lado de Jesus, resignada e submissa à vontade de Deus, possa inspirar-nos a ter coragem diante das situações difíceis, sem reclamar, mas sempre para informar, como informara a Paulo de Tarso, na formatação da sua mensagem evangélica, como recebeu outras personagens e pessoas sofredoras em momentos difíceis. Maria nos dá o exemplo de maturidade, de paciência, de benevolência, repassando a mensagem divina do seu amado Filho, o grande mensageiro e Messias que passou por aqui. Que o exemplo nos marque. E nós, cada um, não nos comparemos a ninguém, muito menos a Maria de Nazaré. Claro, mas que os que optarem podem vencer, sim, suas situações difíceis, ou pelo menos minimizar os seus efeitos. Que a gente possa ter um ponto de interrogação e perguntar em que mundo que estamos, como estamos, como fazer para nos melhorarmos. E assim como Deus que nos dá vida, que Jesus é o nosso grande guia e instrutor, que a espiritualidade benfeitora sempre acompanhe as nossas caminhadas, louvemos, oremos, conversemos com Maria de Nazaré e vamos encontrar, com certeza, vamos encontrar também um rumo, uma orientação para a superação de todos os nossos males. E chegando à parte final,
trago uma reflexão, psicografia do Chico Xavier, ditada por Amaral Ornelas, que citou Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por nós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira de ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, a Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe dos homens e mães desvalidos, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que, senhoras e senhores, posso levar para as suas casas esta mensagem de fé. Como disse Chico Xavier através de Amaral Ornelas, sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírios puro da humildade. Sejamos simples, sejamos humildes, sejamos perceptivos para que a vida possa nos oportunizar dias melhores. E aí, com Maria, vamos encontrar em Maria de Nazaré a porta da esperança, anjo de nossas vidas, para que possamos viver dias melhores e mais realizáveis do ponto de vista evolutivo espiritual. Esta é a mensagem desta noite. Muita paz, muita harmonia a todos. Obrigado pela atenção. Que Deus os ilumine. Que Jesus instrua as suas jornadas. Que a espiritualidade benfeitora esteja com todos. E não esqueçam, no momento de extrema dificuldade, ou mesmo no momento que estamos com facilidade, nos momentos de tristeza e também de alegria, nos momentos de saudável reflexão, de tristeza, de abatimento, mas também de vitória conquistada, dizer: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Mestre Jesus, obrigado, espiritualidade amiga. E muito obrigado, nossa mãe, Maria de Nazaré. Muito obrigado.